Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje com o nosso companheiro, amigo de longa data, o companheiro Bira, que é presidente da CGTB. Nós viemos aqui entrevistá-lo porque ele tem grandes novidades para vocês. Bira, fala um pouquinho das lutas centrais da CGTB. Primeiro eu queria agradecer a Sandra por ter vindo aqui visitar a nossa central. E para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder conversar um pouco com ela, com o mundo sindical, sobre o que nós estamos pretendendo fazer no encontro. O encontro nosso vai ser dia 6 de setembro, lá no Hotel São Rafael, às 9 horas da manhã. Lá irão estar o ministro do Trabalho confirmado, vão estar empresários, representantes de outras centrais na abertura, e depois nós vamos discutir toda a vida da central. Do ponto de vista do ministro do Trabalho, nós queremos mostrar para ele o que nós estamos vendo na situação, ouvir um pouco a opinião dele sobre a situação nacional, geral, os empresários também e tal. A preocupação nossa é que está havendo um processo muito difícil no país, à medida que a questão da desnacionalização da economia está muito grande, certo? Desde 95, mais de 2.500 empresas foram compradas por multinacionais. E, portanto, a remessa de lucro, o lucro é remetido para as suas empresas de origem e, por outro lado, acaba arrochando o salário dos trabalhadores e desempregando. E enfraquecendo a indústria nacional, tá certo? Além disso, a produção industrial está caindo, entendeu? E isso está causando uma preocupação muito grande, além da desnacionalização, que leva à desindustrialização, a queda da produção, tá certo? E o aumento das importações por conta da sobrevalorização cambial. E isso, evidentemente, trabalha no sentido de ser importado uma série de produtos que podiam ser feitos aqui, tá certo? E com isso os empregos ficam sendo feitos lá fora e não aqui dentro. Então nós estamos trabalhando com a seguinte questão. Primeiro, que as compras do Estado seja feita exclusivamente pelas empresas genuinamente nacional, certo? Então, se não vejamos, qualquer compra não pode ser para ser dado prioridade para a indústria local, porque a indústria local você engloba todas, inclusive as multinacionais. Então a gente está centralizando nessa questão de as compras do Estado, que é muita coisa, Sandra, mas é coisa para danar, certo? Que o Estado compra. Agora, se comprar da indústria da pequena, micro e média empresa, da indústria nacional, genuinamente nacional, isso de uma maneira muito real e concreta começa a gerar economia, fortalecendo a indústria brasileira. Certo? Outra coisa que nós estamos vendo, de fundamental importância, que o BNDES tem um papel de indutor, de ajudar, de fortalecer a indústria nacional. Ou seja, nos investimentos públicos, seja priorizado a indústria nacional. Ou seja, hoje, para a pequena, média e microempresa ir buscar um recurso de apoio lá no BNDES, não consegue, é difícil demais, é uma burocracia, exatamente. Falamos junto. Uma burocracia impressionante e que acaba prejudicando a base do emprego no Brasil, são as micro, pequenas e médias empresas. Essas são a base do emprego no Brasil. Portanto, nós temos que mudar. Não adianta eu fiquei agora sabendo que a Pirelli, de uma pancada só, recebeu 500 milhões de investimento. Ora, a Pirelli vai pegar esse dinheiro para no sentido de fortalecer ela e não a indústria nacional, o desenvolvimento nacional. E aquelas pessoas que estão tentando se formalizar, gerar novos postos de trabalho, não conseguem evoluir porque não tem ajuda, né? Pois é, e aí acaba aumentando o número de trabalho informal, o número de carteira não assinada, tá certo? E aí vem prejuízo da nossa nação. Então nós vamos debater o conjunto dessas questões no encontro. Além disso, vamos debater também a organização da central nos estados, que está indo bem em todos os estados,
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Amazonas, tudo isso aí nós estamos fazendo, o Nordeste, pegando lá a nossa querida Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, estruturar isso. Além disso, nós vamos fazer a reunião das secretarias. Tem as secretarias nacionais dos trabalhadores na indústria da construção civil, tem a Secretaria Nacional dos Aquaviários, tem a Secretaria Nacional dos Trabalhadores Rurais, tem a Secretaria Nacional dos Trabalhadores em Cooperativa, tá certo? Que a Sandra tem um conhecimento grande sobre essa categoria, aliás, preside um sindicato dessa categoria, e está em boas mãos, viu, companheiros? O sindicato presidido por essa querida companheira e amiga, a Sandra Campos. Tem uma movimentação de mercadoria, trabalhadores... Falar em movimentação de mercadoria, você ajudou muito, pessoal, o trabalho de vocês ajudou bastante a situação de movimentação. Conta, pessoal. É o seguinte, é que o Congresso Nacional aprovou uma lei que, na prática, acabava com essa categoria secular. Quando Dom Pedro veio para cá, o Pedro Álvares Cabral, antes, inclusive, veio para cá, tinha quem tirava as mercadorias dos navios, botava lá. Então, desde aquela época que existe essa categoria. Aí o Congresso chega e faz uma lei lá e acaba, resolve acabar. Aí nós conversamos com a presidenta Dilma, estive presente com ela, levei os líderes nossos da movimentação de mercadoria, particularmente o Aparecido, que é o presidente do sindicato da capital de São Paulo, dos trabalhadores de movimentação de mercadoria. Colocamos argumentos, conversamos com o secretário-geral da Presidência da República, conversamos com todo mundo. Botamos o nosso argumento e a nossa presidenta, com a sua sensibilidade, resolveu vetar essa lei, e agora ficou para poder fazer uma regulamentada nela, no Conselho de Relação do Trabalho, o qual nós vamos fazer lá junto com os companheiros nossos que estão presentes nesse conselho. Então foi uma vitória significativa, porque o Lula já tinha dado essa condição. Aí o Congresso faz uma coisa contrária ao que o nosso companheiro Lula fez. Quer dizer, aí a gente conversou com a presidenta, conseguimos manter a categoria tem os seus representantes, tem os seus trabalhadores, e vamos tocar esse barco para frente. É uma categoria muito forte, uma categoria muito unida, tá certo? E nós vamos estar lá no Conselho defendendo ela o tempo inteiro, para não dar moleza para aqueles que possam, porventura, querer vir em prejuízo dessa categoria. Tá certo? Então vai ter essas secretarias todas que eu falei no encontro, e aí esse encontro vai se preparar para todos os embates que nós temos aí pela frente, tá certo? O aumento de sindicatos filiados à nossa central, tá certo? Nosso objetivo é chegar a 1000 sindicatos no final do ano, tá certo? Para não ter nenhum problema, nenhuma contradição, entendeu? Do ponto de vista da ferição desse ano, né? Da central ser regulamentada direitinho e tal, de acordo com como manda a lei. E aí nós vamos fazer isso dentro da razoabilidade, dentro da lei, ou seja, sem nenhuma inconsistência, sem querer transformar gato em lebre, tá certo? Gato é gato, lebre é lebre, né? E a gente poder fazer as coisas transparente, claramente, para a nossa central continuar exercendo o papel que exerce no Brasil, de unir os trabalhadores em defesa da nação, em defesa da pátria, tá certo? Do emprego, da carteira assinada e de todos os direitos dos trabalhadores. Sandra, tem um papo aí para você, que além de ser repórter, você também é dirigente sindical, tem um papo querendo mudar a CLT, tirar os direitos dos trabalhadores na CLT. Isso foi uma luta muito grande, desde a época do Getúlio Vargas. Tá certo? Os trabalhadores se organizando conseguiram a consolidação da lei do trabalho. Se a gente for mexer nela, tem que ser do que está para mais, para pegar mais coisa, e não para diminuir, como está acontecendo na Espanha, em Portugal, na Grécia, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, tá certo? Então nós não queremos isso, nós temos a maior legislação, a melhor e maior legislação do mundo, tá certo? Temos a melhor previdência do mundo, e nós não podemos deixar essas coisas ir por ralo abaixo,
Tá certo? A questão, por exemplo, do fator previdenciário. Isso foi uma excrescência, foi um entulho que é antidemocrático colocado pelo FHC, tá certo? Para tirar 40% dos trabalhadores que vão se aposentar logo no primeiro dia de aposentadoria. Isso é arroz no salário. Nós não podemos aceitar. E estamos querendo um fim do fator previdenciário para que o trabalhador que se aposente com salário digno, decente. Tá certo? Estamos lutando, você que é mulher também, estamos lutando por uma lei no Senado que dá o trabalho igual para o salário igual para as mulheres. Está fazendo a mesma função que o homem, então vai receber o mesmo salário. Então E aí a questão da terceirização também. Porque às vezes tem empresas que terceirizam trabalhadores, tá certo? Só que os direitos desses terceirizados não têm como aqueles que são funcionários delas. Não é o mesmo direito. A carga horária, por exemplo. Por exemplo, o piso, o salário, ou seja, os benefícios que tem, como, por exemplo, almoço, vale transporte, esses negócios todos aí, tá certo? Então, a gente não quer, não existe, para nós, não existe trabalhador de segunda nem de terceira categoria. Trabalhador é um só. E a CLT defende todo mundo. E o sindicato defende toda a categoria. Tá certo? E nós queremos ampliar o sócio, mas o sindicato defendendo todo mundo. Por isso que a gente tem que ter trabalhadores com o mesmo direito. Não tem esse negócio de cara que, porque é terceirizado, é que nem a questão do racismo. Eu sou negão, como você pode observar, os telespectadores também, tá certo? E sou capaz, tenho capacidade de fazer uma determinada função. Vou fazer a função, vou ganhar menos que o cidadão porque tem olho verde. Então eu tenho que ganhar de acordo com a minha capacidade. Se a minha capacidade permitir que eu seja um bom ferramenteiro, um bom ajustador mecânico, um bom torneiro mecânico, um fresador, enfim, qualquer outra categoria, tá certo? Pressista, etc. Um engenheiro. Então, que eu ganhe como um engenheiro. E aproveito, inclusive, esse momento aqui agora, falando em salário igual, trabalho igual, contra a discriminação, etc. Dar um alô para você que a gente, com essa luta contra o racismo, nós tivemos eu diria o seguinte, uma perda porque não está mais conosco, tá certo? Mas deu toda a vida dele para nós, a luta pela igualdade racial, o professor Eduardo de Oliveira, esse grande companheiro que fez palestras em sindicatos, nas centrais, em congressos e tal, que defendeu sempre a luta contra o racismo, a luta do negro por igualdade racial. Foi-se embora, mas deixou o seu legado de luta. Fez o seu hino aos 12 anos de idade, um excelente hino, brilhante hino, e nós fizemos uma homenagem para ele lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em uma sessão solene em homenagem a esses companheiros. Então, essas lutas todas que nós estamos travando, eu fiz esse parênteses porque o professor Eduardo é um ícone na luta contra o racismo e tal, que eu tenho obrigação de encampá-la na CGTB por eu defender essa questão da luta contra o racismo, tá certo? E por ser negro também, entendeu? Então, isso para mim é fundamental. Então, nós estamos nessa luta, nessa batalha. Vamos ter aí, dia 30, vamos ter aí a primeira reunião com os novos conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior conselho da Presidência da República do nosso país, que se chama de Conselhão, onde vamos discutir uma série de questões que estão na conjuntura atual, como, por exemplo, essa proposta que a Presidente da República botou aí, nos apresentou para a nação a semana passada. Essa semana agora, de 13 até 17, tá certo? Onde a gente não está de acordo com aquela proposta. Por quê? Porque vai dar concessão para a iniciativa privada, não sei se é 25 ou 30 anos de concessão, dinheiro do BNDES, tá certo? E quem manda lá é eles até depois de 30 anos. Depois de 30 anos, aí muita coisa aconteceu. A gente tem que defender o patrimônio público, a infraestrutura, as estradas brasileiras, a ferrovia brasileira, os trens ser feitos no nosso Brasil, tá certo? Então, isso vai ser pauta de discussão, porque os aeroportos foi um erro importante ter sido privatizado, e agora entrar nessa de privatizar o que vier pela frente, agora é prejuízo para a nação. Nós temos que fortalecer o Estado. E dar um outro recado também. Fortalecer o Estado é fortalecer o servidor público. Fortalecer o servidor público é dar aumento de salário para eles decente, que eles têm o direito de ter esse aumento, meu Deus.
tá certo? Então não adianta ficar resistindo, vamos conversar, negociar, apresentar proposta concreta que recupere parte substancial das perdas desses trabalhadores, Sandra. Então, esse é o conjunto da nossa luta. Então, dia 30 tem um CDS, que a gente vai debater esse conjunto de questões. Dia 5, a reunião da Executiva Nacional, da Central. Dia 6, o encontro nacional nosso, onde vai estar presente o ministro do Trabalho, irão estar presentes empresários nacionais e irão estar presentes também os representantes das centrais sindicais que vão lá dar a sua palavra para o conjunto dos trabalhadores. Queria que você falasse um pouquinho desse encontro, que inclusive eu participei, e que as resoluções hoje estão em uma revista, que ficou muito bacana, todas as propostas, o que foi discutido para cada categoria. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque cada um pode levar para o seu sindicato, discutir com os trabalhadores. Eu acho que isso aqui é mais uma inovação da CGTB, né? Isso aqui foi... a gente tem a revista, mas a gente faz as resoluções para agilizar rápido, enquanto o setor de imprensa nosso vai fazendo a revista, que, aliás, eles também fazem essa resolução, pela experiência que tem, da maneira que faz, a diagramação e a política que eu coloco, reflete muito bem o espírito da Central. Por isso que eles sempre fazem, são os companheiros que trabalham junto conosco aí, sob a responsabilidade do José Valdo Albuquerque Bahia, carinhosamente chamado por Valdo, que é o nosso responsável da imprensa da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Dessa reunião teve muitas consequências. Por exemplo, a consequência da gente garantir que a Dilma vetasse a lei. Está aqui, movimentação de mercadoria. A questão da gente participar na Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente. Estava lá nossa delegação, jogando pesado, lutando, etc. A outra questão, a gente defender a empresa nacional. Primeira coisa, reduzir as taxas de juros. E equilibrar o câmbio. Conseguimos, ainda não suficiente, mas reduzir a taxa de juros bem. Tá certo? Agora tem que centralizar o câmbio, equilibrar esse câmbio e continuar reduzindo as taxas de juros. Então foi uma série, a questão dos aposentados também, trabalhamos nessa questão, tá certo? Caminhoneiros. Ou a questão dos caminhoneiros também, lutando para que os caminhoneiros, a questão do frete, tá certo? Essa questão do frete foi importante, que a gente está lutando, está negociando lá com o governo, o cartão frete, tá certo? Também o tempo de repouso, cada 200 quilômetros tem um local para ele poder tomar seu banho, se alimentar, etc. É importantíssimo isso também. Além disso, tivemos vitória importante na área dos músicos aí, encabeçado pela companheira Débora, presidente lá do Rio de Janeiro, encaminhamos essa resolução. A questão da FENATRACOP, conseguimos até que, enfim, pegar o registro pela lei, por decisão judicial, dos sindicatos, trabalhadores em cooperativas seletistas do Distrito Federal. Conseguimos muito bem essa... Correios. A questão dos Correios. Fizemos uma reunião com a presidência do Correio, no sentido de abrir a negociação. Fui lá, conseguimos fazer a reunião. Tá os companheiros sentados lá para poder fazer a negociação em bom termo, para ter um aumento digno e tal. Então, quer dizer, trabalhando com o sindicato, com o sindicato dos professores, trabalhador rural. Essa reunião que gerou esta resolução aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, resoluções da CGTB, da Executiva, né? Mais salários, mais emprego, defesa da indústria nacional e desenvolvimento. Isso aqui também fez parte dessa decisão, uma campanha nacional de filiação, como eu disse agora há pouco, que é onde a gente vai procurar atrair todos os sindicatos que concordem com essa proposta, com essas ideias que nós estamos fazendo. Então a gente está muito disposto a continuar firme nas ruas, nos sindicatos, nas fábricas, no comércio, em tudo onde tiver trabalhador, para poder lutar. Você lembrou bem? Porque aqui nós temos a resolução da Executiva Nacional de 4 de junho, tá certo? Onde tem uma série de questões. Tínhamos acabado de sair daquele memorável encontro de 90 mil pessoas que teve na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde juntou trabalhadores e empresários nacionais, no sentido de reduzir as taxas de juros.
A defesa da indústria nacional, exatamente. A defesa da indústria nacional, enfim, o emprego, o salário, como vocês estão vendo aí. Então foi uma coisa muito importante que essa resolução que aconteceu e que nós vamos continuar, viu? Firme nessa luta. Entendemos nós que a CGTB é uma central histórica, 26 anos de existência, tá certo? Deu uma contribuição para o Brasil muito importante, tá certo? Na luta, no campo, na cidade, no comércio. Então a gente, dentro das fábricas, né? Então a gente quer continuar a aprofundar isso, dando contribuição para a nação, para os trabalhadores, defender a CLT, as nossas conquistas, não permitir que nenhum aventureiro venha querer tirar direito dos trabalhadores. Por quê? Se mexer na CLT, o bicho vai pegar. Conta uma coisa para mim, me fala como é que você caiu. Eu sei, mas eu quero que as pessoas conheçam um pouco da história do Bira. Como é que o Bira entrou, como é que ele se posicionou, desde quando vem? Pode resumir, né? Que são alguns anos de luta, pode resumir. Você era de qual categoria? Eu fui do Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo. Foi metalúrgico? Sou metalúrgico, estou sócio lá, há 40 anos, estou nessa luta há 40 anos. Participamos lá da greve da Filco, 79, aí foi para a luta direta. Desde o início da CGTB? Desde o início dela, desde a Conclate, lá de 1981, depois 83 e depois 86, onde foi fundada a CGTB, e estamos até hoje nessa batalha, tá certo? Participamos aí efetivamente da luta em defesa do desenvolvimento da nação do ponto de vista do governo, elegemos o companheiro Lula, demos a nossa contribuição para eleger, foi muito bom ter eleito o companheiro Lula, fomos para as ruas quando tentaram um tal de movimento Cansei aí, queria tirar o nosso presidente através de um golpe de Estado, e a gente foi para a rua e não permitiu, então estamos nessa batalha, certo? Hoje, depois de muita luta e batalha, fui eleito presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, tá certo? No memorável congresso de 4 de novembro de 2011, tá certo? Onde, evidentemente, houveram tentativas de descaminhar a nossa central para uma central de aproveitamento. Nós barramos isso, tá certo? Botamos o nosso delegado, e essa nossa CGTB é uma CGTB de luta. Aqui é a CGT, a luta é para valer. Então, esses 40 anos foram dedicados à luta dos trabalhadores e da nação, do país, né? Para uma pátria livre, independente, soberana, com seus trabalhadores com carteira assinada, salário decente e, acima de tudo, com emprego, para poder defender as suas famílias, botar seus filhos na escola, para poder criá-los como seres humanos dignos, tá certo? Com direitos e deveres e responsabilidades, para, assim, essas crianças que estão vindo aí serem crianças que dirijam o futuro da nossa nação. Estou com 60 anos de idade, considero que tem pelo menos mais uns 26 aí, pegando como referência o professor Eduardo de Oliveira, que faleceu com 86 anos, então, partindo daí, ele era negão que nem eu, então, com mais 26 anos, da 86, dá para a gente trabalhar bem aí nessa questão. Então, resumidamente, é isso que aconteceu aí. Ah, sim, participamos intensamente na luta pela derrubada da ditadura, e que de noite, de madrugada, distribuir panfleto nas ruas, com o cachorro mordendo nós, no meio das ruas, nas casas, convidando o povo para ir para lá, botando faixa de madrugada, assim, no pé das fábricas, saudando os trabalhadores e pedindo para derrubar a ditadura. Fomos presos várias vezes, mas isso não é fundamental. Quem está na luta, como dizia o Vicente Mateus, quem está na chuva é para se queimar. Ele falava que era para se queimar, mas quem está na chuva é para se molhar, travar a luta para adiante. Então, eu acho que se eu pudesse repetir tudo que fiz, faria com maior galhardia, porque eu acho o seguinte: a gente deve dedicar a nossa vida, enquanto estiver representando trabalhadores, dedicar a nossa vida a eles. A gente não está num movimento sindical para a gente se dar bem. A gente está num movimento sindical para dar direitos aos trabalhadores, defender, proteger a classe operária brasileira,
tá certo? Das maledicências e das coisas erradas, das propostas indecorosas feitas pelo imperialismo, pelas multinacionais e tal. Então, querida Sandra, foi assim que a gente estava numa fábrica lá, daqui a pouco chega um sindicato, estava comendo uma marmita lá, não esqueço até hoje, na Máquinas Gráficas São José, lá na Vila Maria, aí 1972, aí o cara chegou lá e falou assim, mas você não quer ir no sindicato? Eu falei, que sindicato de quê? Eu não gosto de sindicato, não. Conversei com ele, ele falou, peraí, rapaz, fui conversando, aí foi indo e tal, quando eu fui no sindicato, outra semana parei a fábrica, porque os caras estavam errados tudo, os patrões lá. Então, a coisa foi indo assim, aí a gente foi adquirindo experiência, lutando e tal, até que chegamos aqui na presidência da Central, com esse mandato todinho dedicado àqueles que se foram, que deram a sua contribuição para a pátria, para os trabalhadores, e hoje a gente dá a nossa contribuição para os trabalhadores e para o Brasil. Queria saber uma outra coisa, Bira. Tem mais alguma outra luta que seja uma grande bandeira da Central? Nós estamos querendo deixar bem fixado aqui nessa conversa que nós estamos tendo, é o seguinte, nós precisamos fortalecer o mercado interno brasileiro. Fortalecer o mercado interno significa o seguinte, além da questão dos juros, de reduzir mais as taxas de juros, e também equilibrar o câmbio, tá certo? Centralizar esse câmbio, a gente tem que dar aumento real para os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como os servidores públicos. E também estamos numa luta muito grande dentro do Congresso e no Brasil para dar aumento real para os aposentados, que ganham até um salário mínimo, os que ganham mais também, porque afinal de contas botaram o seu tijolinho na construção da pátria. Por isso achamos fundamental cobrir com essas questões para poder fechar o quadro e desenvolver o Brasil e levá-lo para um porto seguro do desenvolvimento nacional. Que bom, meu companheiro. Vamos lá prestigiar o seu evento. Aliás, muito obrigado. Você tem que estar lá como delegada e, evidentemente, se puder ir também como uma grande comunicadora, que você estaremos lá. Vamos sim. Tá, muito Vamos obrigado. lá, estaremos presentes. Obrigada, Bira. Muito obrigado a vocês. Tudo de bom, viu?